Aqui. Então, bora lá. Caneta. Aqui. Galera, eletrônica de potência. A eletrônica de potência, ela vem ser a área da eletrônica que estuda os efeitos, tanto científicos quanto os práticos, na conversão e no controle de energia. Nós temos ali vários tipos, por exemplo, os tipos comuns de energia elétrica são corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, fluxo constante de elétrons num determinado meio condutor. Corrente alternada, um fluxo alternado em sua direção, dependendo do local, 60 vezes por segundo. Ele alterna a direção do sentido de corrente elétrica. Então, nós temos vários meios de modulação, de controle, de conversão de energia elétrica, propiciando a utilização dela de forma adequada. Então, vamos ver um exemplo. Nós temos ali, vamos supor, mais simples, uma televisão. Entra tensão alternada na sua alimentação. Essa tensão alternada é retificada a níveis de corrente contínua, filtrada através de um link CC e modulada da forma como for desejado. Ali, geralmente, nós encontramos tensões de 3,3 volts, 24 volts, 12 volts, para cada uma função diferente. Mas pegarmos de forma análoga, vamos dizer que a energia que entrou precisou ser convertida e manipulada de forma a obtermos uma tensão apropriada ao uso. Tá? Isso é eletrônica de potência, é o controle ou conversão de energia elétrica. Ele estuda os métodos mais eficientes, as características, as formas de como efetuar esta conversão ou controle da amplitude de tensão de saída, como no caso das soft starters. Deixa eu passar essa tela. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, ali, o painel fotovoltaico. O painel fotovoltaico converte energia luminosa solar, que vem através dos fótons, que são absorvidos pela placa, convertida em um fluxo de elétrons contínuo. Esse fluxo de elétrons é injetado dentro de um equipamento, nesse caso aqui é um inversor de frequência, que faz com que a tensão contínua obtida dessas placas solares sejam moduladas de forma que possamos utilizá-las como se fosse uma energia alternada, podendo ser injetada na rede elétrica ou alimentada ou utilizada no próprio local. Temos aqui alguns outros exemplos dos sistemas de conversão de energia. Aqui nós temos a energia entrando através da rede elétrica ou de placas fotovoltaicas, entram dentro do inversor de frequência, e esse inversor de frequência vai modular, ele vai controlar, ele vai comutar uma chave eletrônica de potência, fazendo que na sua saída haja um tipo de sinal que promova uma determinada situação. Um aumento de velocidade do motor, um aumento de torque, variando ali pela amplitude de tensão. Aqui nós vemos outros exemplos. Isso aqui esse exemplo aqui é o mais comum dentro do inversor de frequência. A gente vê aqui a tensão em corrente alternada. Essa tensão ela é retificada e armazenada dentro de um link CC. Aí se torna uma tensão contínua. Essa tensão contínua, por sua vez, ela é injetada dentro de um módulo inversor que vai modular na sua saída uma tensão alternada com frequência e amplitude de tensão variável. Então, através desse método, nós conseguimos controlar a velocidade de motores de corrente alternada. Esse aqui é o controle energético. Nós temos aqui, esse aqui é o bloco, é a base principal de todo inversor de frequência. Aqui nós temos o sistema de retificação, de armazenamento e filtragem e o circuito modulador CCCA. E aqui embaixo, ó, a gente pode enxergar como funciona a forma de onda da corrente elétrica em cada bloco desse sistema. Nós temos aqui na entrada, ó,
a corrente alternada, que no sistema de retificação passa a ser retificado para um único fluxo, para um único sentido de direção. Este sinal, por mais que esteja retificado, ainda possui espúrios, oscilações no circuito. Então, nós precisamos filtrar este sinal e armazená-lo. Então, nós temos ali o link CC, que faz essa filtragem desses espúrios e armazena a energia elétrica, tentando fazê-la com que a corrente alternada que foi se alimentada na entrada se torne uma corrente contínua de amplitude constante e com variações mínimas dentro desses sinais. Aqui a gente pode ver dentro do circuito modulador CC-CA o sinal sendo chaveado. O circuito inversor, conhecido como conversor CC-CA, ele faz com que, através de uma função SPWM, ele module, através de chaves eletrônicas de potência, um sinal muito semelhante a uma onda alternada, a uma forma de onda de corrente alternada. Então, assim, a gente consegue ter na sua saída, por mais que não seja uma corrente alternada, ela se torna muito próximo, porque a forma de onda da corrente dentro do circuito vai se assimilar muito a essa modulação na frequência desejada. Então, aqui nós temos alguns pontos do sistema de eletrônica de potência e, principalmente, na eletrônica de potência, nós vamos empregar muitos chaves eletrônicas de potência. Por exemplo, nós temos ali semicondutores, em grande maioria não, em suma maioria, em todo o circuito de eletrônica de potência deve ser empregados semicondutores de potência. Nós temos ali os diodos, que tem o seu cátodo e o seu anodo, e permite a passagem de corrente apenas num sentido. Ou seja, se nós energizarmos um semicontrolador do tipo retificador, um diodo, de forma indireta, reversamente polarizado, ele não vai conduzir, não vai haver passagem de corrente elétrica. Ele só vai haver passagem de corrente elétrica no momento que energizarmos ele de forma direta, ou seja, ele deve estar diretamente polarizado, com o positivo no anodo e o negativo no cátodo. Então, ele permite a passagem de corrente elétrica. Nós vamos empregar muitos tiristores, que são tiristores? Tiristores nada mais são do que SCRs, são diodos de silícios semicontrolados. Ou seja, na verdade, são retificadores de silícios controlados. Ele funciona como um diodo, porém, ele só vai permitir, por mais que o SCR esteja diretamente polarizado, com o positivo no anodo e o negativo no cátodo, ele só vai permitir a passagem de corrente elétrica através desses dois terminais quando houver um disparo no seu gate. Esses são os SCRs. O SCR eles têm uma tecnologia bem bacana, que é um sistema que eles chamam de sistema avalanche. Uma vez que conduzimos um fluxo de elétrons através desse semicondutor, ele permanece conduzindo, por mais que retiremos o sinal do gate, ele permanece conduzindo entre suas extremidades, entre o cátodo e o anodo ali. Até que diminuímos essa corrente de condução abaixo de uma corrente mínima, chamada corrente de manutenção do SCR. O tiristor nada mais é do que um SCR, dois SCRs ligados em antiparalelo, possuindo dois gates separados, para efetivar um controle em correntes alternadas, empregando apenas um dispositivo. Nós temos os triacs, que também são da mesma família do SCR, porém o triac ele emprega apenas um gate. Ele não é diferente dos tiristores que possuem gates separados. O triac possui apenas um gate, facilitando ali para processos mais simples, como um dimmer, para um controle de fluxo de iluminação ou algo do gênero. Nós temos os transistores, que são sistemas são fontes de corrente controlada por correntes. Nós temos os GTOs, os triacs eu já expliquei também da base dos SCRs. Nós temos os IGBTs, que são uma mistura entre transistor e MOSFET.
ele possui a alta impedância de entrada do gate do MOSFET com a alta capacidade de condução de corrente de um transistor. E por fim, nós temos o MOSFET. O MOSFET é uma fonte de corrente controlada por tensão. Possui um isolamento galvânico entre o gate e o source, porém, ele possui uma tensão de ruptura de trabalho muito baixa. Então, nós temos que tomar cuidado muito com essa questão de MOSFETs, tá? Porque, em média, a tensão máxima de trabalho entre gate e source é no máximo 20 volts. Os circuitos eletrônicos de potência não são lineares, ou seja, os circuitos de eletrônica de potência, eles visam obter a melhor eficiência possível dentro do seu circuito, do seu diagrama. Como é que funciona isso? Você por exemplo, tem um conversor CC-CC, um 7805. Você aplica ali sobre ele 12 volts. Bacana. O 7805 vai promover os 5 volts na sua saída. Porém, aqueles 7 volts que sobraram, que deveriam ter desaparecido para que houvesse esses 5 volts na saída, é dissipado em forma de calor. Então, a gente acaba perdendo essa energia elétrica, porque a gente dissipa mais da metade da tensão do circuito em forma de calor, tendo uma baixa eficiência, um baixo rendimento. Em eletrônica de potência, se busca a melhor eficiência possível. Então, como que fazemos esse tipo de buscarmos essa eficiência? Nós vamos fazer com que chaves eletrônicas de potência comutem em altas frequências, geralmente, propiciando tensões favoráveis nas suas saídas, com o mínimo de perdas possíveis. Não é possível nenhum sistema obter a eficiência igual a 1, vamos supor assim, que não tenha perdas alguma. Todo circuito elétrico, eletrônico, de conversão de energia, seja mecânica, elétrica, química, que seja, todos os sistemas de conversão de energia terá uma perda. Porém, tentamos obter uma perda menos significante, uma perda que não faça tanto efeito dentro de um sistema eletrônico. O que eu acabei de discutir é eficiência energética, que é o que se busca principalmente nessa parte eletrônica de potência, porque nós estamos convertendo altas amplitudes de corrente e tensão, nós necessitamos de altas cargas, e para que não tenhamos um déficit em cima da energia elétrica, tentamos promover a melhor eficiência dentro de um sistema. Aqui um exemplo entre fonte linear e uma fonte chaveada, até mesmo pelo tamanho, como vocês podem ver aqui. Cadê a caneta? Vou pegar aqui. Aqui. Como vocês podem ver, essa aqui é uma fonte linear. Ó. Ela tem um transformador comum de indução, ou seja, geralmente entra aqui 220 volts e sai 24 volts alternado, passa para um sistema de retificação, depois passa para um sistema de armazenamento e linearização do sistema. Então, você tem altas perdas, também o tamanho é bem ruim, assim, são pesados esses transformadores, eles possuem núcleos de ferro, como vocês podem ver, eles possuem altos dissipador de calor, porque a energia que não vai ser empregada na saída, ela tem que sumir do sistema. E o único método do sistema linear é fazê-la com que ela desapareça em forma de calor. E nós temos aqui o sistema de fonte chaveada, muito menor, também possui dissipadores de calor, mas são menores, como vocês podem ver, porque como essas chaves eletrônicas vão comutar em altas frequências, elas vão gerar uma perda energética também, produzindo calor. Porém, essa perda geralmente está em valores menos significantes. Deixa eu ver quem está entrando. Então, aqui, ó, nós temos aqui um regulador linear. Vocês podem ver, nós temos uma resistência que vai efetuar uma queda de tensão sobre ela e vai distribuir essa energia em forma de calor, e aqui a energia da carga.
E aqui nós temos os reguladores chaveados, que vão comutar várias vezes por segundo, geralmente empregando o sistema PWM, promovendo uma tensão média sobre a carga, que efetuará o mesmo resultado da fonte linear, porém economizando energia, tendo uma eficiência muito maior. Aqui um método também, esse aqui é... Deixa eu ver quem está aqui. Tem um método de conversão DC-DC. Aqui um sistema linear. Que a gente pode ver, ó. Isso aqui é bem bacana para a gente conseguir delimitar a potência desses sistemas. Tá vendo aqui, ó? P-loss, ou power loss, é potência perdida. Nós perdemos dentro desse circuito aqui linear 500 watts de energia que é dissipada em forma de calor, é perdida. Essa fonte linear, ela consome a potência de entrada 1000 watts. E na nossa carga, nós precisamos de apenas 500 watts de potência. Porém, esses outros 500 watts acabam sendo perdidos em forma de calor, formando um sistema ineficiente. Se nós formos colocar na ponta do papel, esse tipo de fonte tem rendimento aí na casa de 50%. Aqui a gente já consegue ver, ó, uma melhoria, porém os dados ainda são o mesmo. Ela já não é com resistor, ela possui ali amplificadores operacionais, lineares, transistores, aqueles retificadores 7805, porém ainda há perdas de energia. A única melhoria nesse sistema é que ela tem um feedback de referência, mantendo o mais estável possível, que aqui, ó, no anterior, nós empregaríamos, vamos supor aqui, um trim-pot. Então, para que a tensão esteja num valor X aqui, dependendo da carga aplicada, nós teríamos que regular ela através mecanicamente ali, do potenciômetro. Neste caso aqui, ela já possui um feedback, então ela consegue ajustar a tensão de acordo com a corrente de saída, tendo o feedback da malha. Porém, a perda ainda continua a mesma. Agora, neste caso aqui, ó, nós temos um sistema já como uma eletrônica de potência que fica comutando o sinal várias vezes por segundo. Nós temos uma perda energética muito pequena, tanto que aqui, ó, P small, uma perda, a potência perdida pequena. Então, nós temos aqui que na entrada, lógico, isso daqui não está 100% correto, essa imagem. Há uma perda que geralmente essas fontes possuem rendimento na faixa de 80%, 85%. O rendimento dela, que é melhor do que a outra, que era 50%, mas ainda há perdas. Aqui nós temos, como podemos ver, uma entrada de potência de 500 watts e na carga nós necessitamos também de 500 watts. Então, como que esse sistema irá funcionar? Ele fica chaveando várias vezes por segundo, fazendo com que essa tensão modulada, oscilada, se torne estável aqui nessa saída, formando, por exemplo, ali seus 10 volts. Não, 5 volts, que era. 5 volts e 10 amperes. Ela promove essa tensão, essa corrente, oscilando a energia. E através desse filtro aqui, ela consegue linearizar essa tensão, fazendo com que a tensão fique estável aqui na saída. Então, na eletrônica de potência, nós vamos ter vários segmentos que agregam sobre ela. Nós temos ali processamento de sinais, sistemas e teoria de controle, circuitos, física de estados sólidos, simulação e computação, máquinas elétricas, sistemas de potência, eletromagnetismo, eletrônica analógica e digital. Então, se nós abrirmos toda a eletrônica de potência, é necessário que vocês estudem todos esses segmentos. Não que isso seja voltado aqui para o treinamento, isso é uma base teórica para que vocês entendam como funciona a eletrônica de potência e como nós podemos analisá-la de forma a entendermos como funciona um inversor de frequência e uma soft starter.